E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber nossas notificações. Não deixe de deixar o seu like. Não seja mendigo de like. Mendigo de like, vaza do canal. Dá o seu like aí, pelo amor de Deus. Então a gente viu que Pilatos ele havia entregado Jesus, né, para ser crucificado depois de ter o condenado e agora é o momento onde estava se cumprindo a condenação dele. Então Jesus levou a sua própria cruz e ele saiu para um lugar chamado Caveira, que era Maico é Gólgota. E o sacrifício nesse caso, ele foi apresentado fora do arraial, como era de costume dos judeus, até mesmo fazendo referência ao sistema sacrificial dele. E ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado de Jesus, né? A gente sabe que esses dois aqui eram dois ladrões e um deles creu, mesmo naquela situação ele creu, e o outro ali ficou zombando de Jesus. Então a gente viu que um ladrão foi salvo por outro evangelho e o outro não, mas não é o ponto aqui. Bom, aqui no Evangelho de João tem algo, uma referência bem diferente de todos os outros, que diz que Pilatos mandou preparar uma placa, né, para pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E ao pregar aquela placa, meio que ele estava identificando o, o crime de Jesus, né? Vamos dizer assim, que o pessoal tinha imputado a ele, mas que na verdade não era crime, tanto que Pilatos procurava soltar ele. E aí os judeus, quando eles leram a placa, né, pois o lugar que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade de Jerusalém, esse Gólgota aqui, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, ou seja, de todas as linguagens de pessoas daquela época poderiam saber do que a acusação se tratava. E justamente Pilatos colocou isso aqui para diferenciar o crime de Jesus e as pessoas entender que ele não estava sendo só sentenciado, sei lá, porque roubou igual os outros ou fez alguma coisa, mas porque ele era o rei dos judeus, né, segundo as acusações dos fariseus. E aí os chefes do sacerdote protestaram, né, porque estava escrito rei dos judeus na placa. Foram até Pilatos, né, e protestaram. Aí falou: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia o rei dos judeus. Ou seja, eles colocando assim que realmente ele não era, na verdade ele queria se dizer, mas como ele não era, ele foi crucificado. E aí Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi, ou seja, não tô nem aí para vocês, problema de vocês, não vou mudar nada que eu fiz e sai de perto de mim. Beleza, depois que crucificaram Jesus, que parece ser algo bem assim rapidinho, né? Mas teve bastante dor, sofrimento. A gente vai entender essa dor e sofrimento pelo relato histórico. E aí os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Tá? E aí os guardas repartiram, né, a roupa, puxando, sei lá, fizeram e dividiram entre eles e a túnica, eles disseram outro, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela, porque era uma túnica bonita e num estado muito bom. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte entre as minhas vestes. Está lá no Salmo 22. Foi o que os soldados fizeram. Então, até nesse momento da crucificação, estava se cumprindo aqui profecias. E uma coisa importante que a gente vai ver, e talvez seja dentro do contexto de João, né, do Evangelho de João, uma das coisas mais importantes é que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria. Então tinha a Maria, que era mãe de Jesus, aí tinha a Maria, que era irmã dela também, que era mulher de Clopas, tá? Provavelmente um título ali importante da época. E Maria Madalena, que foi quem Jesus libertou. Quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, ou seja, João, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E aqui a gente vai entrar numa questão de divergência, né, do ponto de teologia católica. E eles dizem que quando Jesus colocou ali e falou para João,
aí está o seu filho, ele queria entregar toda a humanidade na mão de Maria e por isso, assim, eles consideram até, tem uma teologia específica em relação a Maria. Só que, além de Jesus ter falado para Maria, ó, eis aí o teu filho, e ao discípulo, eis aí tua mãe, na verdade, desculpa, eu errei. A teologia católica é baseada nesse versículo aqui que fala, eis aí a tua mãe para o discípulo, ou seja, Jesus supostamente ter entregado a humanidade na mão de sua mãe. Mas o que a gente vê aqui é que ele diz à sua mãe que aí está o seu filho, ou seja, para que Maria pudesse considerar João como sendo um filho, vamos dizer assim, substituto a Jesus. E o filho mais velho, como deveria cuidar da mãe, e perante a lei a gente vai ver o porquê, ele diz, e aí está a tua mãe, tá? E existe uma linha de raciocínio, e eu gostei bastante de uma série chamada de The Chosen, né, que é Os Escolhidos. Eu já tinha isso em mente e ali eles explicitaram e faz todo sentido. Maria, muito provavelmente, ela já estava viúva de José, porque há muito a gente só ouve falar de José, na verdade, no começo dos evangelhos, né? Como pai de Jesus, ele é na sua infância até os 12 anos. Então, até os 12 anos, nós temos certeza de que José ainda era pai de Jesus naquele presente momento, né? Só que depois, aparentemente, o que aconteceu é que ele morreu porque não existem mais relatos em relação a José em toda a Bíblia. E geralmente a mulher, ela não era permitido para ela andar sozinha, andar por aí vagando e tal. E o engraçado é que, como eu falei que o filho mais velho tinha que cuidar, e Maria, com certeza, o filho mais velho dela sendo Jesus, inclusive a Bíblia relata que Jesus tinha irmãos, e uma coisa que a teologia católica também fala é que em hebraico a palavra irmão não tem distinção de primo. E realmente isso é verdade, porém o Novo Testamento ele foi escrito em grego e não em hebraico, e as palavras irmão e primo elas têm diferença sim. Tinha três tipos de grego naquela época e a Bíblia ela foi, os evangelhos foram escritos em grego médio daquela época. Se eu não me engano é o grego koinonê, tá? Então veja, Maria tinha outros filhos com certeza. A Bíblia sendo escrita, os evangelhos em grego, tendo essa diferença entre palavras, e Jesus sendo o filho mais velho, porque ela teve ele virgem, com certeza foi o primeiro. Então, apesar de Maria ter o primeiro filho, a Bíblia relata de outros filhos, e a gente sabe que são filhos e não são primos, justamente por conta da Bíblia ter escrita em grego e não em hebraico. Se fosse em hebraico, o Antigo Testamento realmente seria muito complicado para diferenciar. Pois bem, quando isso daí em um momento, tá? Vamos colocar assim, em perspectiva desse ponto. Então, Jesus entregou a mãe dele a João como cuidado. Estou falando assim, ó, João, eis aí a tua mãe. E também entregou João, é, é, também entregou João a Maria e falando, eis aí o teu filho. E o engraçado, e principalmente, que essa é uma relação entre realmente mãe e filho no sentido físico e humano e não alegórico representativo, porque o versículo ele explicita no 27 que daquela hora em diante o discípulo a levou para casa, ou seja, ele cumpriu algo em relação a isso fisicamente e não em termos alegóricos, tá? Até porque se fosse em termos alegóricos poderia ter tido outro tipo de linguagem em que Maria supostamente tivesse feito o filho toda a humanidade. Então a gente consegue perceber aqui que à medida que Jesus dá a João uma mãe, ele também dá a Maria um filho, e esse filho teria o dever de cuidar dela, e não só
teria o dever, como foi o que ele fez. Daquela hora em diante, o discípulo levou a Maria para casa. E é isso daí. Então a gente acaba por aqui e vamos continuar aí mostrando aí a morte de Jesus nos, nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Obrigado.